E aí galera, aqui quem fala é o Boulder Pedro. E bom, todo mundo já sabe, né, que a coisa mais confusa em Ben 10 é, sem sombra de dúvidas, a história do Kevin, porque cada série da franquia estabeleceu algo diferente para o personagem. No clássico ele foi nos mostrado como sendo um humano que nasceu com o dom de absorver energia, e por causa disso ele foi visto como uma aberração por todos ao seu redor, incluindo seus pais, e foram os maus tratos que ele recebeu por essa visão maldosa das pessoas que fez com que ele virasse o vilão que a gente conheceu no clássico. Mas aí depois o Af jogou isso no lixo, estabelecendo que na verdade o Kevin nunca teve uma família ruim ou foi maltratado por outras pessoas. Na verdade ele teve uma boa família, tanto que o pai dele até tinha os mesmos poderes que ele, sendo ele Devin Levin, um osmosiano, que é uma raça alienígena parecida com humanos que tem como habilidade absorver matéria e energia. Durante um confronto contra o Ragnarok ao lado do seu parceiro Max, o Devin morreu. Aí a mãe do Kevin acabou conhecendo e se casando com outro cara chamado Harvey. O Kevin não gostava do Harvey. Aí um certo dia, de tanto absorver energia, o Kevin enlouqueceu e acidentalmente destruiu a sua casa. E achando que o Harvey havia convencido a sua mãe a expulsá-lo de casa, o Kevin fugiu, e por causa da energia que ele absorveu e continuou absorvendo, ele virou aquele cara maníaco do clássico. Não foi um dos maus tratos que transformou ele no vilão. Na verdade ele só enlouqueceu por causa do poder. Mas aí depois veio o Omniverse, jogou tudo que o AF estabeleceu no lixo e voltou a ser o que era no clássico. É uma confusão dentro da comunidade, principalmente porque teve várias coisas estabelecidas em um AF que ficaram em abertos em Omniverse. Tipo, não tiveram uma explicação naquela série. Tipo, o que é o Agregor, o Devin, ele existe de fato? Ragnarok, o que ele é? E assim vai indo. E eu já trouxe vários vídeos com o decorrer do tempo explicando certos pontos da história do Kevin, mas alguns desses vídeos eles meio que estavam esquisitos e também, convenhamos, a edição daquela época era bem questionável e até tem coisa que ficou desatualizada com o tempo. Então, no vídeo de hoje eu vou fazer um mega compilado, explicando por completo as coisas ao redor do Kevin, desde a sua história de fundo até alguns pontos que ficaram meio que controversos e abertos em Omniverse por causa do retcon. Então, deixado isso claro, bora começar com o vídeo. Ah, e sim, agora eu tenho uma intro. É a primeira intro do canal, então não me julguem se estiverem ruim. Só espero que vocês tenham gostado. E bom, já vamos começar com o ponto central de tudo, que é obviamente as origens do Kevin. Bem, no clássico, o Kevin, ele era um humano mutante. E antes que o pessoal de plantão venha me atacar nos comentários, dizendo que o Duncan disse que não, o Kevin nunca foi estabelecido como humano mutante ou alien, a produção não havia concluído e blá blá blá, saiba você que o Kevin já foi chamado de humano mutante pelos pop-ups e mercadorias oficializados pela Cartoon Network. E tudo isso da época do clássico. Então não tem desculpinha, o Kevin no clássico era sim um humano mutante, o que é até reforçado pela afirmação do Derek, que disse que o motivo do retcon dos Desentupidores ter sido feito é porque a produção de Omniverse era obrigada pela Cartoon Network a ficar o mais alinhado possível com o clássico, e uma das coisas que eles foram obrigados a fazer é mudar a história do Kevin. Aí então eles desfizeram o retcon do Força Alienígena sobre o Kevin ser um híbrido alienígena e voltaram a fazer o Kevin ser um humano mutante que nem era no clássico. Ou seja, o Kevin no clássico era sim um humano mutante. Mas enfim, independente disso, no Força Alienígena isso foi retconado. Aí o Kevin começou a ser o único osmosiano que é híbrido entre osmosiano e humano. E isso se deve por causa do seu pai, que teve um relacionamento com a mãe humana do Kevin. Aí o Kevin acabou herdando os poderes osmosianos do pai, assim virando um híbrido alienígena. E como o Darwin descreve, o único osmosiano híbrido que existe. Quer dizer, provavelmente ele desconsiderou o Devin do futuro clássico, mas isso não vem ao caso.
Mas é claro, tudo foi jogado no lixo em Omniverse. Basicamente, os fãs ficaram confusos sobre a nova origem do Kevin porque foi dito que ele ainda é um osmosiano, só que agora ele é um humano mutante. O motivo disso é na verdade até que é bem simples. Osmosiano foi revelado em Omniverse não sendo uma raça alienígena parecida com humanos, mas na verdade um termo criado pelo Proctor Cervantes direcionado a qualquer humano com componente genético único. Tudo que a gente sabe é mentira. O Kevin nem é osmosiano. Olha aqui, na verdade, eu sou. Acontece que osmosiano não quer dizer alien. É um nome que eu inventei para humanos com um componente genético único. E como mais tarde explicado pelo Derek a pedido dos fãs, basicamente o que o Proctor Cervantes estava dizendo naquele episódio é que qualquer humano que tenha nascido com poderes, ou seja, humano mutante, é instantaneamente considerado um osmosiano. Um bom exemplo disso que o próprio Derek usou para explicar é o Cooper. O Cooper ele nasceu com o poder de controlar e construir máquinas, e por causa disso ele é um humano mutante, e no processo, um osmosiano. Então qualquer humano na franquia Ben 10 que nasceu com poderes é instantaneamente considerado osmosiano e humano mutante. As únicas exceções são humanos alterados, que são humanos que nasceram humanos normais, mas em algum ponto da sua vida tiveram seus componentes genéticos alterados artificialmente, e humanos híbridos, que só nasceram com poderes por causa do cruzamento entre uma espécie com humanos, então eles não são considerados osmosianos. Ou seja, humano mutante e osmosiano são a mesma coisa. Por isso que o Kevin em Omniverse ainda é considerado um osmosiano, porque o osmosiano no fim é basicamente os mutantes da Marvel, no universo Ben 10. E por falar nisso, o Derek ele explicou que o motivo do Kevin ter conseguido poderes é porque ele herdou os genes osmosianos de seu pai, na qual basicamente são genes recessivos, por assim dizer. Onde, de acordo com Derek, uma pessoa pode ter o genes osmosiano, mas eles estão inativos. Aí ele pode ser passado para o filho e assim vai, e em algum desses parentes futuros acabariam tendo seus genes ativados, gerando assim um humano mutante. Então no caso do Kevin, ele herdou sua genética osmosiana do seu pai, só que o pai dele tinha genes osmosianos inativos. Aí eles acabaram sendo ativados no Kevin. Então, em resumo, o Kevin é um humano mutante. Inclusive, falando toda essa coisa sobre o pai do Kevin, a gente entra no segundo ponto, os pais do Kevin. Bem, já que o que a gente viu no clássico é a verdade absoluta, porque naquele ponto da história o Kevin ainda não tinha conhecido o Proctor Cervantes, então a descrição do Kevin de que os pais dele o maltratavam porque o viam como uma aberração é a verdade. What about your family? Long gone. They weren't too thrilled having a freak for a son. Então, em resumo, os pais do Kevin eram más pessoas e que maltratavam o garoto. E sim, isso abre um leque de perguntas, porque no Força Alienígena a gente viu os pais do Kevin como sendo boas pessoas. Tanto que o Kevin até teve um padrasto, que era o Harvey. Então, já explicando isso de cara, começando pelo pai do Kevin, que é o Devin. Ele não é uma pessoa real. Devin Levin nunca existiu. Na verdade, ele só é uma pessoa criada pelo Proctor Cervantes das memórias falsas. O Devin Levin, parceiro do Vomax, coisa do tipo, nunca sequer sonharam em existir. Na verdade, o verdadeiro pai do Kevin é só um cara aleatório, que tem genes osmosianos inativos, mas que no fim não tem nada a ver com Devin Levin ou coisa parecida. Ele só era um cara maldoso com o Kevin mesmo. E aquela foto que a gente viu na casa da mãe do Kevin, do Devin, lá no episódio de Vingança, no fim das contas só é uma foto falsa, criada pelos desentupidores para manter de pé a mentira sobre o Devin Levin e os osmosianos e tal. Sobre a mãe do Kevin, provavelmente o Proctor Cervantes ele caçou e achou a verdadeira mãe do Kevin. Aí então ele colocou memórias falsas nela, fazendo com que ela mudasse completamente de caráter. Ao invés de ser uma pessoa maldosa com o seu filho, que nem o Kevin descreveu no clássico, e como até mesmo o Derek descreveu, ela acabou se tornando uma boa pessoa, porque nas memórias falsas ela teve 2 bons maridos, e ela amava o filho mais até do que os dois, então ela acabou se tornando até uma boa pessoa. Agora, sobre o Harvey, ele já é difícil, porque de forma oficial, o Derek nem Omniverse nem nada deram uma explicação sobre o Harvey. A gente só sabe que os verdadeiros motivos do Kevin ter fugido de casa, canonicamente, foi os maus tratos dos pais. Agora, o que é o Harvey, se ele realmente já foi casado com a senhora Levin, essas coisas são desconhecidas. Mas existe uma teoria que eu acho bastante plausível, que foi criada por um fã lá na wiki de Ben 10, na qual basicamente
diz que o Harvey é o verdadeiro pai do Kevin. De acordo com essa teoria, o Harvey, na verdade, ele sempre foi o verdadeiro pai do Kevin. Ele só se passou de padrasto e essas coisas por causa das memórias falsas. O Proctor Cervantes fez com que o Harvey virasse o padrasto nessas memórias falsas, enquanto que o pai verdadeiro, entre aspas, era o Devin. Então, seguindo toda essa lógica, o Harvey é o verdadeiro pai do Kevin, o que até explica porque que o Harvey tem semelhanças até assustadoras com o próprio Kevin. E até que é plausível de acreditar, porque convenhamos, não faz sentido nas memórias falsas do nada do Harvey existir. Era mais fácil só ter o Devin e é isso. Mas essa é uma teoria, claro. De forma oficial a gente não tem uma explicação das origens do Harvey, ou sequer se ele já foi realmente casado com a senhora Levin. Então fica em aberto. Agora, indo num caso mais simples, porque a gente tem uma história de fundo por trás, nós temos o Agregor. Basicamente, de acordo com o Derek, o Agregor após o retcon de Omniverse é na verdade um clone genético do Kevin. Como explicado em forma de lore pelo Derek, basicamente após o Kevin e as crianças amálgamas terem falhado em capturar o Ben lá naquele flashback de 11 anos, o episódio Arma 11, parte 2, o Proctor Cervantes apagou as memórias delas e jogou elas no Nullificador, mas, para continuar os seus procedimentos para capturar o Ben, ele e os demais desentupidores criaram um clone genético na tentativa de replicar os poderes do Kevin. Nesse clone seria o Agregor. Porém, devido ao fato do Ben ter decidido remover o Omnitrix, os desentupidores não viram mais utilidade em continuar atacando o Ben. Dito isso, o Agregor ficou completamente inútil, então as memórias dele foram apagadas e ele foi jogado no espaço. Aí a partir daí já segue o que a gente sabe graças às afirmações do Darwin e o que a gente viu na série. O Agregor aprendeu sobre o universo, descobrindo assim o senso da criação e desenvolveu todo o plano e métodos para conseguir o seu poder infinito, que no caso seria até o centro da criação com o mapa do infinito e absorver o bebê Sap Celestial. Inclusive, a ponto de curiosidade, o Derek não só fez um design para o Agregor, caso ele tivesse aparecido em Omniverse, como ele também explicou que a ideia inicial do arco dos desentupidores era que, na verdade, o Kevin descobrisse tudo por trás dos desentupidores e das origens falsas dos osmosianos, graças ao Agregor, que, como sabemos, estava preso no Nullificador. Aí então ele acabou tendo um lapso em sua memória, descobrindo assim a verdade por trás das suas origens, que ele é um clone genético do Kevin criado por um grupo chamado Desentupidores. Aí ele conseguiria escapar do Nullificador e iria atrás do Kevin, revelaria a ele as verdades por trás das mentiras dos osmosianos e tals, e os dois juntos iriam até o Nullificador procurar os Desentupidores. Mas o Agregor acabaria morrendo, sendo reduzido ao que o Derek descreve como lodo. Mas isso tudo foi descartado. A única coisa que segue canônica mesmo é o fato do Agregor ser um experimento de laboratório. De resto, a gente infelizmente não teve uma participação dele no arco dos Desentupidores, só porque a produção desse arco era a mesma de Supremacia, e eles estavam enjoados de usar o Agregor. O próximo ponto é a respeito do Ragnarok. Ele já é polêmico de se falar, porque de acordo com Derek, havia planos para ele aparecer em Omniverse, tanto que temos sketches descartadas de um design para ele em Omniverse, o que comprova que ele de fato iria aparecer. E de acordo com Derek, a ideia da aparição dele era revelar que ele fosse um membro dos Desentupidores, ou seja, ele fazia parte da conspiração por trás da equipe. Mas isso tudo foi descartado. A aparição dele foi cortada, então a gente não teve uma explicação oficial. Ele faz parte sim canonicamente da conspiração dos Desentupidores, como confirmado pelo Derek, mas se ele é um desentupidor ou não, a gente já não sabe, porque a ideia dele ser um desentupidor só é uma ideia descartada. E devido a isso, a gente chega a duas explicações. A primeira é seguindo o que foi descartado. Basicamente, o Ragnarok ele era sim um membro dos Desentupidores, só que aí, por algum motivo ele recebeu memórias falsas do Proctor Cervantes para se passar de assassino do Devin Levin. Bom, o motivo disso poderia ser simples, ou simplesmente o Ragnarok queria dedurar o Cervantes, mas aí ele deu essas memórias falsas para que isso não acontecesse, ou o Ragnarok se propôs a se passar de assassino, aí ele começou a se passar de assassino. As duas explicações são válidas. Agora a segunda ideia é que basicamente o que a gente viu no Força Alienígena sobre o Ragnarok, tirando a parte dele ter matado o Devin, seja verdade. Ele sempre foi um criminoso que roubava energias solares e vendia elas por um preço alto.
Aí quando ele foi preso no Nullificador, lá na Encarce com o Nullificador, o Proctor Cervantes, ele colocou memórias falsas nele. Basicamente o Proctor Cervantes só foi até a Encarce com o Nullificador, procurou alguém bom para se passar de assassino do Devin, achou o Ragnarok, colocou memórias falsas nele e foi isso. É uma ideia bem simples e que não dá tanta complexidade pro personagem. Enfim, as duas ideias são válidas. E para finalizar, a gente tem a polêmica questão das pessoas que se lembram dos Osmosianos e de Osmo 5. Acontece que a gente já viu vários personagens, nesse caso o Pandor, o Inspetor 13, o Kyber de Omniverse e o próprio Agregor, falando e mencionando os Osmosianos e Osmo 5. A questão do Agregor a gente pode explicar que é memórias falsas, só que ainda é estranho que ele marcou uma rota da nave dele até Osmo 5, o que tecnicamente deveria levar ele a lugar nenhum, porque Osmo 5 não é um lugar real, é um lugar criado pelo Proctor Cervantes. E o Pandor pode ser explicado que ele só descobriu sobre os Osmosianos através do Agregor, o que faz sentido, porque o Agregor falou para os seus prisioneiros que ele é um Osmosiano. Então a gente pode dizer que quando o Pandor viu que o Kevin tinha poder de absorção de matéria, ele instantaneamente concluiu que ele era um Osmosiano, assim como o Agregor, igual aconteceu com o Galápagos. Ele viu que o Kevin tinha poderes similares ao Agregor, ele instantaneamente concluiu que os dois eram da mesma espécie, o que o Kevin inclusive confirmou. Então essa poderia ser a explicação sobre o Pandor e o Agregor. Mas ainda é estranho que o Inspetor 13, literalmente um computador, falasse que o Kevin é um Osmosiano. E o Kyber, que é o fucking maior caçador de todo o universo, também falasse do Kevin como um Osmosiano. A gente pode explicar de duas maneiras. Ou o Proctor Cervantes falsificou arquivos sobre Osmosianos e Osmo 5, o que é plausível porque os Desentupidores, como explicado pelo Vomax no episódio A Raiz de Todo Mal, é o segundo escalão com mais poder dos encanadores, perdendo apenas pela Magistrata. Aí então o Proctor Cervantes falsificou arquivos sobre uma suposta espécie e planeta, ou eles estavam se referindo realmente ao que os Osmosianos realmente são, nesse caso, humanos mutantes. Aí então o termo Osmosiano só ficou popular e eles usaram sem saber, o que eu acho bem forçado e sinceramente a primeira explicação é bem mais plausível em comparação. Então, contudo, qual é a conclusão que a gente chega? Basicamente, o Kevin seguiu o que ele era no clássico, um humano que nasceu com o dom de absorver matéria e energia, sendo assim um humano mutante. Ele fugiu de casa por causa dos maus tratos que ele sofria dos seus pais, se tornando assim o vilão que a gente conhecia no clássico, de tantos maus tratos que ele recebia não só dos pais, mas de todos ao seu redor por o verem como uma aberração. Aí um certo dia, após ele ser mandado para o Nullificador no clássico, ele conheceu o Proctor Cervantes. Ocorreu toda a bagunça sobre experimentos com alienígenas e tals. Aí no fim, por causa do Kevin e as outras crianças amálgamas terem falhado em capturar o Ben, o Proctor Cervantes apagou as memórias dele e das outras crianças, jogando eles no Nullificador e criando memórias falsas no Vomax sobre um suposto Devin Eleven para que ele se sentisse culpado e ficasse de olho no Kevin, colocando até mesmo uma foto falsa na casa da mãe dele. Aí, em contrapartida, os Desentupidores criaram um clone genético do Kevin, que é o Agregor, mas eles logo apagaram suas memórias e colocaram falsas, porque o Ben tinha decidido remover o Omnitrix, o que o tornou inútil. Aí provavelmente os Cervantes também criou memórias falsas sobre um suposto planeta e espécie chamado Osmosianos e Osmo 5, para que a mentira dele não fosse descoberta. Enfim, isso é tudo. No fim das contas, a verdade é que esse retcon foi feito sem pensar direito. Eles só executaram e é isso. O próprio Derek falou de forma direta que ele só estava em Omniverse para fazer esse retcon, mas a questão do Ben 10.000 do clássico sumiu de Omniverse. Ambas coisas que só foram estabelecidas sem pensar. Por isso, inclusive, que a fandom considera que o Ben 10.000 do clássico e o de Omniverse não são a mesma pessoa. O que eu me incluo, aliás. O Derek, inclusive, foi quem deu a ideia de retconar a história do Kevin sem pensar mesmo, ele só fez e é isso, o que é uma pena. Eu genuinamente queria que o Omniverse, durante o arco dos Entupidores, desenvolvesse mais essa questão polêmica, explicasse de forma direta na série o que é o Ragnarok, o que é o Agregor, quem é o Harvey e essas coisas, sem depender de teoria de fã ou que o Derek confirme no seu Twitter ou no seu Furum o que realmente são eles. Por isso, inclusive, que esse retcon é considerado por muitos o pior da franquia. Eu não acho tão ruim assim, eu acho que ele só foi feito sem pensar, mas isso não tira o mérito de que ele realmente é muito falho.
Mas enfim, essas foram as explicações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal. Valeus e fui!